Então tá, então vamos lá então. Vamos começar pela parte que você explica sobre o porquê que a gente está fazendo essa live, querida. Hoje eu estou mal conseguindo me mexer mesmo. O porquê que a gente está fazendo essa live. Essa aqui é a doutora Jussara. Se apresenta para nós, então. Falar quem você é, da onde você é, o que Bom, você faz, que é mais importante que tudo. Vamos lá. bom, eu sou médica, eu sou hematologista, moro em Brasília, já tenho 44 anos de formada, então, eu faço mais a parte da hemostasia, que é a parte de coagulação e trombose, ou seja, toda a parte da coagulação a gente tenta ajudar. Muito bem. Doutora, vamos lá. Existem mais ou menos conhecidas quantas doenças na parte. Como que eu posso fazer a pergunta? Me ajuda nessa parte de De sangue, coagulação, de coagulação, é? são várias doenças, sabe? Principalmente nós vamos falar mais, parece que você tinha combinado, que a gente faria mais a parte das doenças que têm tendências a hemorragias, é isso? Então, Isso. na doença do sangue, na parte da coagulação, você tem sempre um equilíbrio entre dinâmicos, sabe? O nosso sangue funciona assim. É uma parte que trombosa e é uma balança. E uma parte que sangra. Então, o organismo tem que estar em equilíbrio dinâmico com essas duas partes para que o sangue flui normalmente e a gente não tem nem hemorragia e nem trombose. Certo. Com a doença, com a idade, essas doenças, elas tendem a melhorar, a piorar, ou estabiliza, ou é a mesma coisa? Como que funciona? Normalmente, a parte da trombose, com o envelhecimento e o envelhecimento dos vasos, a gente tende a ter mais tromboses com a idade mais avançada, pela rigidez dos vasos e pelas outras doenças que a gente adquire de acordo com o avanço da idade. Então, elas têm tendência a tromboses. Então, a própria idade já é uma coisa trombogênica. Me fala uma coisa. Até alguns anos atrás não se ouvia falar em hemofilia feminina, né? Não existia, até que eu comecei meu tratamento aos 17 anos e não tinha, não foi mesmo lá naquela escola que eu te falei, que eu me tratei durante tanto tempo. Então, me deram lá algumas medicações, me mandaram para casa. Na época só existia a prova do laço, né? Fazia a prova do laço, me mandaram embora. Então, me diga uma coisa, como que foi o avanço da medicina nessa área daquela época para cá? Então, geralmente as pessoas colocam todos os distúrbios da hemorragia em mulheres como se fosse hemofilia ou não, mas tem várias coisas que alteram e predispõem sangramento, especificamente na sua pergunta, em mulheres que existem sim hemofilia em mulheres, com certeza que sim. Tem vários outros tipos, tanto as congênitas, que geralmente associadas bem especificamente, bem raro, porque todos são doenças raras, essas hemorragias congênitas, existem algumas adquiridas também. Então, especificamente na pessoa pergunta, a hemofilia, existe sim tanto a hemofilia congênita quanto a hemofilia adquirida. A adquirida que você tem, geralmente, depois da gestação, que você começa a fazer anticorpos contra fatores de coagulação. Isso você não nasce com ela. E tem algumas associadas a outras anomalias congênitas, tipo síndrome de Turner, que você perde um X e nesse X que fica com você, você tem a mutação da perda do gene que produz o fator 8, no caso, né? Então, isso existe. Mas existem algumas outras também que simulam hemofilia, têm os mesmos sintomas, mas simulam a hemofilia que não são hemofilia. É difícil, nós médicos às vezes desconhecemos muitas coisas, então, ou seja, você tem que prestar muita atenção no quadro clínico, nos sinais que o paciente apresenta, para que você busque o que pode melhorar esse tipo de hemorragia, ou seja, de uma maneira geral, eu posso ter sangramentos que a gente pode chamar de hemofilia, mas que não é por falta de fatores de coagulação,
ou alteração de fatores de coagulação. As plaquetas podem estar alteradas, os vasos podem estar alterados e dão os sintomas semelhantes à hemofilia. Von Willebrand é uma delas? Von Willebrand é uma delas, exatamente. Parece que é o primo da hemofilia, que geralmente tem uma relação direta com o fator 8. Von Willebrand que carreia o fator 8, ele não anda sozinho. Tá. O que seria, no caso, quando se tem uma resposta do tipo doença não conhecida nos compêndios? Qual seria essa resposta quando você tem, quando você passa por toda uma gama de pesquisas e você recebe a resposta doença desconhecida? Geralmente você não identifica exatamente onde é que está o local, ou seja, você tem os sintomas clínicos de sangramento, mas você não consegue determinar especificamente, olha, se falta proteína da coagulação, se tem alteração da plaqueta, se tem alteração do vaso, ou seja, ainda muita coisa a gente desconhece, mas muita coisa mesmo. E ainda falta muito suporte laboratorial para a gente complementar toda essa investigação, para dar exatamente o tratamento específico. Então, é difícil para a gente também identificar essas alterações. Certo. Tá. Me diga uma coisa. Quando esses sintomas... Desculpa, apagou o LED aqui. Quando esses sintomas, eles começam a... Acho que deu um curto aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Quando esses sintomas começam... Isso aí é erro técnico, tá? Acho que deu um... Eu tenho também muito isso aqui, porque nós custamos tudo. Quando esses sintomas começam a sair do meio, por exemplo, da hemostasia, é assim que vocês falam? Quando É isso? Isso, exatamente. Pode estar associado, sim. Por exemplo, alterações musculares, alterações de nervos. Então, podem estar associados a síndromes e até que a gente não conheça, entendeu? Vai queimar aqui, viu? Fica só um pouquinho. Tá. Eu acho que deu um probleminha aqui. Só um pouquinho, doutora. É porque ele já estava com problema e ele está dando... Vou ter que trocar o meu LED aqui, ó. Deixa eu ver se agora acende. Não, tá dando curto, pode? Mas você tá linda, pode ficar tranquila que você tá bonita, tá? Pode ficar tranquila. Não, mas precisa da luz, né? Porque senão fica diferente, né? Aqui eu vou dar uma mexida aqui, vou trocar de... Vou trocar o buraquinho aqui para ver se dá certo. Porque senão pode queimar. Aí, pronto. Tá. Por exemplo, assim, um sintoma como o meu. Depois que eu peguei a Covid, eu fiquei com algumas sequelas, tá? A primeira sequela seria não andar, atrofiar os nervos e com problemas respiratórios. Isso pode ser comum da minha doença ou seria comum no caso da sequela da Covid? Ou ela piorou a situação do meu problema? Pode ser sequela do Covid e pode piorar a situação do problema. Pode acontecer isso. O que a gente tem visto agora no Covid, isso, aparecer esses sintomas são comuns no Covid e pessoas que têm outras doenças pode agravar os sintomas. Certo. Então, agora eu fiz perguntas, né? Como é amanhã o dia, não é hoje, é amanhã, domingo, né? O dia é mundial, né? Não é só no Brasil, é o dia mundial da hemofilia. Da hemofilia. Eu gostaria que você falasse para mim dos seus trabalhos, dos seus projetos, de tudo que você faz e nos esclarecesse mais alguma coisa dessa área que você queira falar e falasse para o público o que você acha que você tem que falar sobre tudo isso e falar um pouco de você, explicasse o seu trabalho. Eu vi que você é bastante ocupada, que você trabalha muito, então fique à vontade, esteja o seu tempo. Você é muito bonita. Obrigada. A gente fala sempre por mensagem, por telefone, mas nunca se viu. Então, o seu tempinho está aí para você conversar. Essa live vai ficar na minha bios. Então, pode falar, doutora Jussara, esse tempo é seu. Bom, as pessoas que têm hemofilia na família e que têm potencialmente possibilidade de ter hemofilia,
o segredo todo é conhecer a doença, é conhecer tudo que tem, porque por ser uma doença rara, às vezes é difícil até para o gestor ficar tão atualizado, porque é complicado, porque são muitas as enfermidades. Então, o portador de hemofilia ou seus familiares devem se unir, devem ter uma representatividade real e que tem o único objetivo de que é o bem-estar daquele paciente. E eu tenho muito prazer em acompanhar essa doença durante esses 40 anos, do tanto que avançou. Mas avançou muito. Então, a gente tem que buscar esses avanços para que eles estejam disponíveis para esses pacientes. E buscar, assim, uma coisa que eu recomendo, assim, que o paciente conheça, leia tudo. Eu fico à disposição, eu estou à disposição de todo mundo. Pode me ligar, pode me falar, pode me mandar mensagem, que a gente esclarece o que eu puder. Então, o importante é buscar qualidade de vida, tanto do paciente, quanto da família, quanto da sociedade. Porque quando você tem uma doença rara desse padrão, você compromete todo mundo. Então, a ideia é buscar um conhecimento, eu estou disponível, e nós estamos sempre batalhando, e junto com a representatividade dos pacientes, a gente batalha para melhorar o tratamento. Hoje, a gente tem drogas maravilhosas, maravilhosas que eu não tenho que passar mais para aqueles hematomas horrorosos, aquelas hemorragias cerebrais. Então, hoje, cada vez mais avançado o tratamento, de fácil acesso, ou seja, eu não preciso fazer infusão venosa em criança um dia sim, um dia não. Eu tenho mais medicações subcutâneas. Tem a terapia gênica que está tendo um sucesso fantástico. Ou seja, vamos buscar. Então, tem que unir todo mundo, tá? E o único objetivo é o bem-estar do paciente. E uma outra coisa também, esses pacientes raros, os pacientes portadores de enfermidades, precisam de uma assistência especializada por uma equipe multidisciplinar, em ambiente hospitalar e que disponível 24 horas por dia, porque o paciente tem que ter uma referência. O paciente tem que ter uma referência. Ele tem que buscar onde é que eu vou. Porque é difícil para o médico, hospitais gerais, conhecer aquelas enfermidades, aquelas necessidades e atualizar no que se está tendo agora. É difícil para a gente, são várias as enfermidades. Então, com o Centro de Enfermidades de Doenças Raras, a gente pode oferecer uma excelente qualidade de tratamento. E hoje eu sou muito grata, e eu tenho meus prêmios de Nobel da Medicina, cada um desses pacientes que eu pego com 5 anos de idade, hoje já tem 20, 25 anos, maravilhosos, perfeitos, e fazem pontos saudáveis. Então, a ideia é essa. Então, você garantir ao paciente qualidade de vida, integração social toda. Então, é possível isso na hemofilia. Então, eu passo o recado seguinte: todos que têm, vamos juntar, vamos buscar conhecimento. Eu estou disponível, um monte de gente está disponível para esclarecer, mas buscar os seus direitos de ter um melhor tratamento. Se tem uma droga nova, se está aprovada, por que não está disponível para nós? Vamos atrás. Então, vamos atrás para garantir essa qualidade, porque é muito ruim ter um paciente raro na sua casa, porque compromete toda a dinâmica familiar. Então, o nosso objetivo é a qualidade de vida. Tá, hoje então não é só aplicar um fator 8 e mandar embora para casa, né? Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente faz isso desde 2002. A gente colocou a educação física, o esporte na hemofilia. Você fazendo uma profilaxia adequada, em dose adequada, para que o paciente não sangre, ele pode fazer, ele tem vida igual a um portador sem hemofilia, a uma pessoa sem hemofilia. É totalmente possível isso. Nós temos aqui pacientes que já fazem parte das Forças Armadas, já fazem parte, já são atletas, triatletas, atletas de alto rendimento, sem nenhuma complicação. E mesmo os que já têm artropatias, que têm deformidades, é possível você, com procedimentos cirúrgicos ortopédicos, voltar a ter uma vida normal. A gente tem vários aqui, vários. Então, vamos atrás, buscando, vamos lá atrás, buscando mesmo. Então, não é só o fator de coagulação. Tem outras alternativas, muitas, e vão ter mais, com grandes promessas. Isso eu garanto para vocês. Uma pergunta, doutora Jussara. Eu sei que no caso da hemofilia, que pode não ser o meu caso, ou pode ser, nós já conversamos sobre isso, existe o grau 1, grau 2, grau 3, não é isso? Isso. A minha aparentemente se encaixa no grau 3.
aparentemente, pelos sintomas que eu te falei, é, na verdade, tem como controlar esses sintomas, mesmo estando no grau 3? Pronto, eu só esclarecer. Eu acho que você não tem hemofilia, tá? Você tem uma outra doença da hemostasia, uma coagulopatia, que a gente vai buscar para esclarecer, associada a alguns outros sintomas. Então, acho assim, que não tem hemofilia. Então, a gente ainda tem que buscar o que, que a gente pode achar, o que, que pode ajudar para você, tá? E os Então, sintomas são parecidos, então, no caso. são parecidos, tá? Então, a gente tem que Queda. buscar. O Uhum. médico tem a obrigação seguinte: olha, mesmo que ele não saiba, ele tem que tentar tratar. Então, vamos buscar medicações, que eu acho que nós temos medicações disponíveis para controlar o sangramento, para evitar com morte, morbidade, essa coisa toda. Então, a gente tem que buscar. Mesmo que a gente não saiba, temos que admitir que muitas vezes a gente não sabe o que tem, mas tem que tentar tratar. É a nossa função. Tá. Ao mesmo tempo que tenta descobrir qual é o problema, ele tem que Primeiro, não, tratar os primeiro tem sintomas. que tratar, tem que tratar. Eu tenho que cuidar desse paciente, eu não posso deixar ele sem tratamento. A perda da visão é irreversível. Depende, depende do tipo de se teve hemorragia ou não, se teve uma neuropatia associada, ou seja, depende de um monte de alterações, né? Tudo isso tem que ser analisado e é isso que é importante. O centro hospitalar, porque você tem outras especialidades que podem te ajudar. Entendeu? Então, por isso que a gente defende muito esse ambiente hospitalar, porque você pode cooperar com outros profissionais que te ajudam no diagnóstico a oferecer uma solução adequada para esse paciente. Certo. Tá. Então, doença hemorrágica não definida, que me mandaram olhar no Google, então pode ser qualquer coisa, me mandaram olhar no Google, lembra disso, né? Então, pode ser uma doença, então, que não está no compêndio deles e, segundo eles, pode demorar anos para ser descoberta. E É, anos para ter um remédio, para mim. e pode estar associada a outras doenças também, é isso que eu quero dizer. Pode ser uma coagulopatia secundária. Então, isso tem muitos, tem muito. Tem outras doenças reumatológicas que têm isso, tem doenças neurológicas que têm essa associação, entendeu? Então, assim, é buscar com outras pessoas, discutir o caso multidisciplinar e com outras especialidades que a gente pode Uhum. tentar conseguir. Muito bem. É uma explicação que em 17 anos de tratamento eu não tive, mas foi uma explicação perfeita, porque você tem um tratamento de 17 anos e não tem esse tipo de explicação que seja mais, que esclareça mais, mas é uma explicação ótima. É bom, porque uma mulher de 51 anos, não, me perdoem a palavra, não pode para o resto da vida ficar mocinha, né? A gente tem que pensar que. E nem chorar sangue, porque eu não faço milagres, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas, porque é uma coisa triste, né, pra gente. É uma coisa que tem que estar tomando cuidado com acidentes, com fazer uma unha, com qualquer outra coisa, porque esses machucados são. Eu tô encarando os outros sintomas como realmente uma sequela da Covid, mas pode ser que a queda dentária pode ser que não seja, né? Porque se encaixa no perfil da doença. Então, me fale sobre a clínica, ela já existe? Clínica? Sobre esse plano seu de ter uma clínica que faça tudo isso, ela já A existe? gente não. Eu trabalho em hospital público, né? Ah, Essas enfermidades hemorrágicas congênitas tem uma coordenação do Ministério da Saúde, tá? E a gente vem batalhando isso, assim, a gente tinha isso, é uma recomendação não minha, não é minha, não. É o consenso mundial. O consenso tem uma ONG. mundial que recomenda que esses pacientes têm Hum. que tratar em ambiente hospitalar, com equipe multidisciplinar especializada e com pronto-socorro. Não é minha, é consensual Ah, tá. essa recomendação pelas organizações Entendi. mundiais representativas, exatamente, de pacientes.
Tá, tá. Então, precisaria ter mais, precisaríamos lutar por mais pessoas, isso precisaria ir para o Congresso, você quer dizer, então, para que tivesse uma conscientização para que isso acontecesse, é isso? Não, assim, existem vários serviços no Brasil, assim, geralmente tem alguns que têm equipe multidisciplinar, mas isso tem que ser em todo o país, não pode ser em um ou outro lugar, tem que ser em todo o país. Disponibilizar um tratamento especializado para todos, não para um grupo seleto. Uhum. É. Geralmente acontece isso, né? Esse tratamento não chega até nós, infelizmente, né? Né? Então, a gente tem que buscar, assim, e divulgar o conhecimento. Olha, pessoas, centros mais distantes, olha, tem isso, olha, pode usar isso, entendeu? É disponibilizado. E a gente também tem que conscientizar o Ministério da Saúde, olha, existem melhoras no tratamento, vamos buscar essa melhoria para pessoas, principalmente pessoas bem distantes, que moram em cidades menores, que podem buscar essa melhoria. E fica mais fácil e mais barato também. Você tratando Tá. preventivamente e adequadamente, fica bem mais barato. Assim, o ganho é incrível econômico. Só analisando, só em termos de medicação, sem analisar custos diretos e indiretos. Ou seja, eu analisando a medicação é mais barato você tratar precocemente e adequadamente. E é mais barato em termos de custos indiretos, que é qualidade de vida, quanto que o paciente custa, que ele não vai precisar ficar mais aposentado, ele não vai ter deficiência física, tem todas essas melhorias para a gente buscar. Então, é sempre uma busca constante, tudo a gente tem que buscar para melhoria. A senhora sabe que o governo ele não dá medicação quando a doença não é conhecida, né? Ele não cede a medicação. Porque se eu vou num hospital, pode ser um hospital de referência, qualquer outro, e o médico fala assim, você é hemofílica, então eu saio de lá, eu vou direto na farmácia e eles me dão a medicação. Se a doença não foi fechado o diagnóstico, eles passam uma medicação para mim, mas a medicação tem que sair do meu bolso. Eles não cedem essa medicação pro paciente. Ó, tudo depende da equipe que você está sendo assistida, né? O médico solicita a medicação geralmente é oferecida pelo Ministério da Saúde, tá? E não precisa se o médico colocou uma hipótese diagnóstica que precisa do medicamento, ele tem que ser atendido, não tem por que não, entendeu? Mas assim, tem alguns medicamentos específicos para hemofilia que são oferecidos pelo Ministério da Saúde, tá? Que às vezes não se adequa às suas necessidades. Então, tem vários outros tipos de medicações que geralmente às vezes nem tem, porque a gente tem que especificar o que você tem. Por exemplo, se é doença da plaqueta, o fator 8 não serve. Então, o fator 7 pode servir. Né? Então, assim, tem vários tipos de alterações que a gente tem que buscar para esclarecer bem direitinho qual a medicação que melhor benefício vai fazer para você. Porque nem sempre o concentrado de fator que é oferecido não vem de farmácia, que é oferecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente. Gratuito não, a gente paga o imposto oferecido para os pacientes. Mas, assim, é específico, porque ele só vai fazer efeito se você tem uma deficiência na proteína do fator 8. Se for outra coisa, não adianta nada. Pois geralmente é anticoagulante e antihemorrágico, nada mais do que isso, que são caros. Coagulante e antihemorrágico, é coagulante. Coagulante, isso. O anticoagulante a gente usa para trombose. Isso. Perdão. Eu tomo 8 antihemorrágicos por dia. Eu estava tomando 12. Quais? 12. O ácido tranexâmico? Exatamente. Estava tomando 12. Tá. Aí diminuíram para 8 porque realmente não tem bolso que aguente, né? Porque uma caixinha vem, acho que 10. Não dá, né? Geralmente que custa R$50. Grama. Geralmente é caro, tá? Geralmente se tem de 1 grama para facilitar esse uso. Porque eu tenho os de 250 miligramas, que aí você tem que usar muitos, né? Aí tem de 1 grama, mas é mais raro encontrar de 1 grama. Aqui pelo menos nunca vi. Nunca vi. É um remédio bem pesado. Se você para de tomar, aí
o bicho pega, né? Daí não tem. E se, quando você para, é pior ainda. Então é melhor você tomar. Então é assim, você vai levar na vida dessa forma, né? Mas é complicado mesmo. Mas as ideias que você tem são maravilhosas. Eu acho que a gente tem que continuar na luta. Eu acho que a gente precisa de mais conscientização. Qual o trabalho que você está fazendo para conscientizar as pessoas agora? Vamos lá. Qual o intuito como você falou que trabalha num hospital público, Bom, o que você está fazendo? Bom, a gente tenta, explica os pacientes todos os dias. E uma outra coisa que eu acho bem legal, que a gente já faz isso há muitos anos, quando um paciente tem uma alteração, já é um paciente mais antigo, que você conhece, e recebe um paciente novo, esse paciente apadrinha esse paciente novo. Isso é bem legal, porque eu falando como médico, é diferente de outra pessoa, outra família, falar como paciente. Então, um com o outro, eles vão passando sabedoria e cuidados que facilitam muito e ajudam esse novo que chegou para ele não passar pelas mesmas dificuldades que o primeiro passou. Então, esse apadrinhamento que a gente faz é muito legal. Então, é muito bom. E a gente sempre faz reuniões interativas, lúdicas. A gente tem um futebol, só foi interrompido por conta da pandemia, que a gente traz os meninos, né? As famílias também, os irmãos também, que eu tenho que me preocupar com os irmãos também. Porque, sem querer, os pais superprotegem aquele paciente e em detrimento dos outros. E aí pode ter algumas sequelas. Então, a gente interage com toda a família para que seja uma coisa assim, gostosa assim, de conviver e que não fique muito dramático a história da doença na família. Ou seja, a gente tenta colocar o mais normal possível. Então, a gente tem essas reuniões, nós temos um grupo de pacientes, estamos disponibilizados a esclarecer todas as dúvidas, 24 horas, às vezes o paciente não tem condição ou não consegue um atendimento, a gente atende o telefone, vem cá comigo a qualquer hora, ou seja, essa disponibilidade imediata, porque nos casos desses pacientes, eles precisam ser atendidos imediatamente. E as medicações, a providência tem que acontecer no máximo até 2 horas para evitar consequências graves. Então, por isso que é essa necessidade de ter uma referência onde eu devo tratar. Então, a melhor coisa é o conhecimento e a confiabilidade aonde que você vai estar. Para ver, olha, com quem que eu vou procurar? Eu vou procurar quem quando eu tiver alguma coisa? Então, por isso que essa referência desse centro de tratamento que a gente sempre tanto busca. Agora, isso tem que sair, quem tem força maior é o paciente e a sua representatividade. Isso que é, porque a gente falou, você sabe, né? Falando médico, fala, mas assim, o paciente que tem que buscar isso tudo. A gente dá suporte técnico. E aonde a senhora estava quando eu estava morando aí? Posso saber? Eu estava aqui. Porque Onde você estava aqui? Onde você estava? eu estava na Asa Norte. Eu também estava na Asa Norte. No Agarrão. Tá vendo? Eu morei na Asa Norte durante um bom tempo na Asa Norte. Depois eu fui pro setor industrial, fiquei um tempo lá e depois eu voltei para Salto. Por que eu não te conheci antes? Tá vendo? E você sabe que foi a pior época da minha doença. A pior. Uma época que eu fui. Você estava aqui? Quando foi? Faz 16 anos que eu saí daí. 16 anos. Foi uma época que foi a pior época da doença, que a minha anemia foi no... Eu estava com 6 de anemia. Eu cheguei aí, o médico falou, não dá para fazer uma cirurgia nessa pessoa, pode levar embora que ela está morrendo. Você sabe que eu colocava o sangue por cima, ele ia por baixo. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui, peraí. O Rômulo, ele está tentando entrar, ele é conhecido seu? Ele é o nosso presidente da nossa associação daqui. Ah, então peraí. Deixa espetacular, ele é um guerreiro. O Rômulo é presidente. Eu vou convidar ele para entrar. Eu vou convidar ele para entrar. O Rômulo é presidente da Júdice, que é uma associação de portadores, pesquisadores e familiares de Eu só estou com dificuldade para mexer os braços aqui. Eu estou meio demorada, mas eu convidei o Rômulo para entrar. Isso. E cadê ele? Cadê eu estou ouvindo a voz dele, mas não estou vendo ele. Eu acho que ele não aceitou. Mas depois seria uma excelente ideia você falar com ele, sabe assim? É uma pessoa super esclarecida, muito esclarecida, sabe? A gente já tem um convívio há mais de 30 anos. Ele tem filhos hemofílicos e perfeito. O filho dele é professor de educação física.
Ah, Então, assim, mas eu sabe fiz. o filho do Rômulo, né? Ah, tá. E, Uhum. então, e é uma pessoa super que tem uma bagagem de conhecimento incrível. Ah, tá. Ele pediu de novo aqui, peraí. É, Ah, ele disse que não pode entrar, tá, tá. não, Ele disse assim, a participação do paciente é muito importante. Ah, é, tá. é, Não, realmente, a participação do paciente é muito importante. Mas nessa época, Rômulo, o que que acontece? Nessa época, eu estava passando por um problema pessoal muito sério, quando eu morava em Curitiba, e eu era casada com um médico. E um médico ainda, hein? Mas ele tá falando aqui, peraí, deixa eu ver o que o Romulo está falando. Estou em atividade, não posso entrar. Não tem problema, Romulo. Você pode falar à vontade aqui. E eu fui deixando, sabe? E a minha saúde foi piorando, piorando, piorando. E eu já não me importava mais, sabe? Eu deixava fluir aquela situação. Você sabe aonde estou querendo chegar? Eu deixava aquilo lá do jeito que estava. Não parava e eu não ligava. E e eu fui, eu nem comia mais, nem ligava para minha saúde, as coisas foram chegando naquele ponto. Aí um dia minha mãe falou: Você vai morrer. Aí que eu tinha passado pelo médico lá em Brasília, eu não lembro onde foi, não sei se foi no hospital de base, porque eu não lembro onde foi. Eu só sei que eu cheguei e lá o médico falou: Bom, a senhora esperou ela morrer para trazer, no caso. Minha mãe ficou até chateada, porque já tinha me levado, né? E eu não quis ficar. E aí ele me internou. Aí ele me internou, ele falou: Olha, tem pouco a ser feito, mas acho que não era a minha hora ainda, né? Aí eu passei com ele, mas assim, eu tomava o sangue por cima, saía por baixo, eu tinha que trocar colchão por cima, por baixo, e era aquele desespero todo, o médico não dava esperança, mas Deus ajudou que não foi minha hora aquela vez, acabou estabilizando, tinha hematologista lá, claro. Eu não me lembro se foi no hospital de base, eu não lembro onde foi. E eu acabei conseguindo. E deu tudo certo, graças a Deus. E eu acabei saindo. Daí eu voltei para Salto, fiquei aqui e não voltei mais para Brasília. Essa foi a pior crise que eu tive, com certeza foi a pior de todas. É difícil, eu sei, realmente é eu muito. sei, eu sei, eu sei. Mas assim, a gente não pode desanimar nunca. O nosso lema aqui é não desanimar nunca. Pode ter todos os obstáculos, a gente espera, pensa, repensa e volta de novo. Tá? Então, assim, a gente não pode desistir. E é muito gratificante para mim, como médico, ter vocês, sabe? Porque vocês que me ensinam, vocês que me dão lição de vida. Eu aprendo com vocês o dia a dia da vida, que é o melhor livro que existe, que não tem nas prateleiras. Então, eu tenho que agradecer muito essa comunidade toda de vocês e que tem essa confiança. E eu fico muito agradecida mesmo, porque eu aprendo muito. Porque vocês que são os sábios, entendeu? Vocês que passam. E a gente vai atrás para tentar ver se ajuda um pouco, tá? Então, vale a pena você falar com o Rômulo. O Rômulo é uma pessoa super esclarecida e tem várias ações que ele está fazendo de ponto de vista nacional para Hum, melhora da saúde, tanto dos pacientes portadores de enfermidades raras, que ele também faz parte da diretoria das febras, da Federação Brasileira de Enfermidades Raras, como também da hemofilia. Então, acho assim que vale a pena. E eu tenho uma turminha muito boa, que me ajuda muito em termos de hemofilia, buscar procedimentos que são efetivos na melhora do tratamento. O Rômulo está falando, o trabalho de uma equipe multidisciplinar integrada e sincronizada no atendimento do paciente é importante. É. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho assim, por que que vocês não fazem um canal para expandir isso tudo? Por que que Olha, vocês não fazem reuniões semanais, mensais? Por a que que gente vocês não tenta. abrem redes Você não pode imaginar os sociais? obstáculos que a gente tem aqui, você não pode imaginar. Mas a gente, assim, Hum, pode ter certeza que a gente trabalha 24 horas por dia para tentar fazer tudo para melhorar. Você não pode imaginar os obstáculos que a gente tem que transpor
para que a gente consiga essa melhora. Ainda mais a gente não desiste, não. E assim, junto comigo tem um monte de outros pacientes especializados que a gente busca, mas você pode ter certeza que o trabalho é duro. O trabalho é duro, É com duro, certeza. é duro. É duro, eu sei, porque no meu caso, eu sei que é hereditário, porque minha mãe tinha. Eu não vou falar para você que foi adquirida, porque não foi. A minha mãe, ela morreu sem saber que tinha. Eu lembro quando eu era pequena, ela tinha crises violentas que afetavam até a cabeça dela, sabe? Que ela, cada vez que ela ficava mocinha, né? Vamos usar esse termo, que eu não gosto de falar a palavra. Ela chegava até quase a ficar louca, de tanto que ela. Eu queria que você entrasse, Romulo, senão eu vou ter que pegar. A ajuda possui redes sociais, é essa rede que eu não encontro. É. Então, atacava realmente a cabeça dela, ela rasgava a roupa dela, ela ficava completamente fora de si, porque ela sentiu uma dor muito forte. Graças a Deus, no meu período de mais nova, eu não tive esse problema. Mas foi em outros períodos. Aos 5 anos, eu fui retirar uma amígdala, quase morri. E nessa época não se falava em hemofília, não falava em nada. Então, meu pai não entendeu por que eu fui parar na UTI com 5 anos de idade, só porque retirei uma amígdala, né? Então, são coisas que a gente ficou sabendo com o tempo, né? Então, são coisas que só Deus, né? Mas o Rômulo, ele tá me explicando coisas interessantes aqui, tá me dando dicas muito importantes. Você também falou coisas assim que está esclarecendo, mas não tem dificuldade em ter um canal, gente. Quando é um canal sobre saúde, quando é um canal sobre ajudar pessoas, não tem essa dificuldade. Vocês podem ter um canal cada vez que vocês tiverem uma novidade, cada vez que vocês quiserem passar uma mensagem, vocês podem passar aqui também no meu. Não tem problema nenhum que eu divulgo. A gente, Obrigada. quando tiver que passar alguma coisa para alguém, e for uma coisa boa, uma coisa que vai ajudar, a gente divulga, com certeza, Não, com principalmente. certeza, a gente agradece muito. E mais uma ajuda para nós, né? Então, seria ótimo receber você. Sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de divulgação. E a gente está à sua disposição. Bom, e eu de vocês, né? Porque afinal Com de certeza. contas, eu sou parte disso, né? Eu Com sou certeza. parte dessa, não vou dizer minoria, porque às vezes tem uma parcela tão grande de pessoas que tem esse problema e não sabe, É, não é procura verdade. ajuda, não entende o que está acontecendo com ela. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês existem muitos como nós, então a gente tem que procurar ajuda. Se você bater numa porta e ela não se abrir para você, porque hoje gira tudo em torno de dinheiro, gente. Eu já procurei tantos médicos, agora tem um tal de doutoralha, agora você não consegue falar diretamente com o médico, você tem que, sabe, agendar, consulta online, você tem que pagar para falar com a secretária, para falar com não sei o quê. Hoje você não consegue chegar até uma conversa com o médico para saber se é a especialidade dele que você precisa. Tem um monte de coisa. Porque se você perguntar para o médico assim, olha, eu tenho esse problema, é sua especialidade? Você tem que pagar para perguntar para ele se é a especialidade dele que eu estou precisando. De repente, estou precisando de um dentista, eu tenho que passar com um ginecologista para perguntar para ele. Então, é assim, é uma coisa absurda. Então, gente, é isso que eu penso. Tem pessoas que facilitam a vida da gente, tem pessoas que dificultam, e vocês facilitam muito a vida da gente. Eu só tenho a agradecer, então. Nós é que agradecemos, eu Obrigada. estou à disposição de vocês, tá bom? Eu também, gente. Muito obrigada. Eu agradeço a Desculpa você. ter perdido a hora, porque eu Não, tive não. uma noite de cama essa noite. Você sabe que eu não Tranquilo. durmo e o porquê, né? Não. Então, muito obrigada. Tô com essa cara de morta-viva aqui, mas eu tô aqui, tá, gente? Obrigada. O Rômulo,